Boa noite a todos, noite de alegria, noite de bênçãos infinitas. Hoje, 24 de outubro de 2021, marco de uma nova etapa em nossa igreja, pois, em nossa maioria, estamos retornando aos cultos. Tal fato nos anima e impulsiona continuarmos firmes na realização da obra do nosso grande mestre. Esta Sociedade Feminina Missionária Unidas de Sião agradece a Deus por mais esta oportunidade, a nós concedida hoje, mesmo retornando e com muita alegria no nosso coração. Nós, as mulheres desta igreja, em nenhum momento paramos, em nenhum momento deixamos de realizar os trabalhos da sociedade feminina. Às quintas-feiras, aos domingos, pelo contrário, inovamos, reinventamos. Haja visto o culto matutino, toda terça-feira, logo cedinho. Aprendemos a lidar com aquilo que nem imaginávamos, mas Deus nos capacitou. Deus nos propiciou novos aprendizados para que pudéssemos continuar a propagar este evangelho por muitos outros lugares. E fomos muito longe mesmo. Nos tornamos nacional, até mesmo internacional. Novos vídeos de trabalhos diversos têm se expandido a cada dia no canal do YouTube de nossa igreja. E gratas somos ao Senhor Deus por tudo isso. Que Ele, somente Ele, nos propicie, agora presencialmente, novos momentos para compartilharmos cada vez mais as bênçãos vindas do céu. Queremos deixar o versículo de Romanos 11:36. Porque dele e por ele, para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele e eternamente. Amém. Deus nos abençoe e nos guarde sempre. Boa tarde para todas,
Para você que está agora aqui conosco online e também para aquelas que estarão ouvindo posteriormente essa tarde de Mulheres com Deus, realizada pela Sociedade Feminina Missionária Unidas de Sião. Já iniciamos com esse lindo prelúdio, cantado por nós mesmos, as mulheres de nossa sociedade, por ocasião do culto de retorno ocorrido no último domingo em nossa igreja, quando juntas entoamos o hino 119, denominado Fidelidade. E também foi dada uma palavra de incentivo para todas nós, tão necessária, né? Em seguida, já ouviremos a nossa querida irmã Helenice, conduzindo o nosso momento de louvor e adoração, cantando e lendo a palavra de Deus. Hino 154, firme nas promessas. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar. Pelo Verbo eterno eu hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Olá, boa tarde, irmãs. Estarei compartilhando um versículo da Palavra de Deus que se encontra em Salmos 1, de 1 a 3, que diz assim: Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que faz prospera. Então, irmãs, Deus nos dá prosperidade espiritual, abundância de alegria, paz, amor, sabedoria, e nossa maior prosperidade é a vida eterna. Amém? Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por mais esse dia. Graças te damos, Senhor, por tudo quanto tem feito em nossas vidas. Nós te agradecemos, Senhor, pelo teu cuidado, por suprir todas as nossas necessidades, não deixando que nos falte nada. O Senhor esteja abençoando essa sociedade feminina, assim como o trabalho desta tarde, que tudo o que for feito aqui seja tão somente para o engrandecimento do seu nome.
Essa é a oração que eu faço em nome do teu Filho amado, Jesus. Amém. A partir do domingo que vem, já entraremos no mês de novembro de 2021. Passou tão rápido, né? E trabalharemos o tema Ouça a Resposta de Deus para Você. Tema muito instigante também. Mas ainda neste domingo, estamos no mês de outubro, também chamado de Outubro Rosa. E vamos juntas ouvir 2 recadinhos. O primeiro, de alguém que está nos alertando sobre essas radiografias dentárias e também as mamografias. Atenção, meninas! O segundo, também de alguém que há bastante tempo vem trabalhando no Hospital Brasil e presenciando todo tipo de situação, inclusive sobre o câncer de mama. Irmã Solange Custódio, nossa querida, que vem lá do Templo Batista Bíblico de Alzira Franco, que tem agora a palavra através de um outro vídeo. Vamos lá, meninas? Oi, amigos, olha que história absurda. Eu peço que vocês compartilhem com todas as mulheres. Na quarta-feira, o Dr. Drauzio Varela fez um programa mostrando o porquê do câncer na tireoide. Eu tive um probleminha na tireoide há pouco tempo atrás, subi o meu peso, fiquei muito ligada no assunto, né? E ele explicou porque o câncer da tireoide está se expandindo rapidamente entre as mulheres. Ele afirmou que possivelmente possa ser o resultado das radiografias dentárias e das mamografias. Eu vou explicar. No avental que protege os radiologistas odontológicos, há uma pequena pestana que pode ser levantada e encostada ao pescoço, cobrindo a glândula tireoide. Normalmente, não é usada. Há também um protetor de tireoide para o uso durante as mamografias, mas é necessário pedi-lo ao radiologista. Agora vem um comentário. Olha só, gente, ó, ontem, por coincidência, eu fui fazer uma mamografia de rotina e perguntei para o técnico pelo protetor de tireoide. E completamente seguro de si, ele o tirou da gaveta e me entregou. Aí eu perguntei para ele, mas por que você não me ofereceu espontaneamente? Ele teve ainda a cara de pau de me dizer, não sei, você sempre tem que pedir. Eu achei isso um absurdo, gente. Eles sabem o risco que nós corremos, mas são orientados pelos patrões da máfia médica a não oferecerem para diminuir custos. Olha que absurdo. Agora eu me pergunto aqui, como é que eu me lembraria de pedir se eu não tivesse visto essa reportagem com o Drauzio Varela? Agora você que está assistindo esse vídeo já sabe, né? Contando aí o meu relato, compartilhe esse vídeo, gente. Mulheres, exijam o seu direito à vida. Amigas e amigos, peçam para que eles também ajudem, compartilhem esse vídeo. Porque vocês têm mães, irmãs, primas, irmãs, esposas, vizinhos, amigas, vizinhas. E para que todos façam isso, compartilhem esse vídeo e alertem da importância. Quanto maior o número de mulheres informadas, muitas vidas serão poupadas, gente. Vamos proteger as mulheres, um grupo considerável das mulheres, que isso é um assunto primordial e ninguém fala sobre isso, gente. A mídia aberta não fala. Cuidado com os patrões da máfia médica. Eles são obrigados a entregar pra gente esse protetor de tireoide. Eles sabem disso. Então, se você for fazer uma mamografia essa semana, não se esqueça de pedir, de perguntar. Compartilhe esse vídeo, isso é utilidade pública. Muito obrigada, gente. Absurdo esse Brasil, né? Compartilhe. Boa noite, irmãs. É com muita alegria que eu estou aqui hoje para passar um pouquinho dos meus conhecimentos sobre câncer de mama. Meu nome é Solange. Trabalho no Hospital Brasil aqui em Santo André há 36 anos, sou técnica de enfermagem e atuo na área de exames. Congrego aqui na Igreja Batista Bíblica de Alzira Franco. Para começar, vou contar um pouquinho para vocês como começou o Outubro Rosa. Em 1990, em Londres,
um grupo de mulheres resolveu fazer uma caminhada em prol da cura do câncer de mama. Naquele momento, essa doença afetava muitas mulheres. A partir de então, o mês de outubro ficou todo dedicado à conscientização do câncer de mama. E o que é o câncer de mama? Todos os dias no nosso corpo nascem milhares de células e morrem milhares de células. Em um dado momento, começam a nascer células anormais. E essa desorganização celular faz com que surja o câncer de mama. O câncer de mama é a doença que mais afeta as mulheres, entre 40 e 60 anos. Nós vamos ter doentes mais jovens? Sim. Vamos ter doentes mais idosas? Sim. Mas o pico da doença é de 40 a 60 anos. Mas eu preciso dizer para vocês também que se nós descobrirmos a doença precocemente, a chance de cura é de 95%. Para nós termos a doença, existem dois tipos de riscos, os riscos mutáveis e os riscos não mutáveis. Os riscos mutáveis, obesidade, sedentarismo, uso excessivo de álcool, uso de hormônios. Se nós tivermos o controle desse risco, diminuirá bastante a chance de nós termos essa doença. Agora, os riscos não mutáveis. Histórico familiar, mutação genética. Nesse risco, não tem muito o que a gente fazer para não ter a doença, porque estará na nossa genética. Então, esse risco, a gente não sabe se a gente vai ter a doença, se não vai, né? Então, são esses dois riscos. Agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a prevenção e diagnóstico. O diagnóstico do câncer de mama é realizado através de um exame que se chama mamografia. Devemos realizar esse exame uma vez ao ano a partir dos 40 anos. Se você tiver um histórico familiar, poderá ser realizada antes. Como é feito esse exame? Através da compressão da mama e realizado várias imagens através do raio-x. O exame da mamografia é muito sensível para detectar essa doença. A gente consegue detectar mesmo antes do câncer ter virado um nódulo. Por esse motivo, nós devemos fazer os nossos exames periodicamente, porque se nós conseguirmos, porque assim nós vamos conseguir descobrir a doença precocemente. Além da gente fazer os exames, a mamografia, ultrassom de mama, nós também temos que ter as nossas consultas regulares com o ginecologista, mastologista, certo? Tem que estar sempre em dia com as consultas. Eu vou conversar um pouquinho agora com vocês e ensiná-las a fazer o autoexame. O autoexame em mulheres que menstruam deve ser feito entre o primeiro dia e o 7º dia da menstruação. Por que depois não? Porque depois a mama já começa a ficar dolorida, se preparando para a próxima menstruação. Como nós devemos realizar esse autoexame? No banho, nós vamos levantar uma das mãos e vamos fazer, examinar em movimento circular toda a mama, observando se nós não temos nenhum nódulo, nenhuma área dolorida, observando direitinho, examinando, tranquila. Examinou em movimento circular? Agora vocês vão examinar na vertical. Na vertical, movimento vertical, e aí a gente vai para a área da axila. Examinou direitinho, bonitinho? Vamos trocar o lado, vamos para outra mama. Examina em movimento circular, examinando tudo com tranquilidade, procurando se não tem nenhuma nodulação, nenhuma área dolorida. Examinamos em sentido vertical, na axila. Tudo ok? Tá. Nós devemos realizar o autoexame também deitadas. Por quê? Da mesma forma, se você ficar com alguma dúvida em alguma área, com certeza deitada você vai conseguir definir melhor, tá bom? As mulheres que não menstruam devem escolher um dia do mês
e realizar o autoexame da mesma forma, igualzinha para as mulheres que menstruam. Além do autoexame, nós temos também que conhecer a nossa mama, que chama autoconhecimento da nossa mama. Como é feito esse exame, esse autoconhecimento da mama? Você vai ficar uma vez ao mês também. Você pode até fazer nesse mesmo dia que você está fazendo o seu autoexame, faz o auto-reconhecimento da sua mama. Você vai parar em frente ao espelho, vai observar as suas mamas, verificar se não tem nenhuma ferida, se não está saindo nenhuma secreção da mama, se a pele está íntegra, se não tem mudança na pele, se a pele não está com aquele aspecto de casca de laranja. Tudo isso são sintomas que podem ser um câncer de mama, tá? Não quer dizer que seja. Você vai, se tiver alguma anormalidade que você perceba, você deve procurar o seu médico. Por que fazer esse autoconhecimento da mama todos os meses? Porque se você faz hoje, daqui um mês você vai fazer de novo e você vai conseguir notar se tiver alguma diferença, entendeu? Se você não demora muito a fazer, você não vai ter essa probabilidade de descobrir alguma coisa precocemente, tá bom? Queria falar para vocês também que o câncer de mama afeta também os homens. A quantidade não é muita, né, em relação às mulheres, mas os homens também devem fazer o autoexame e o autoconhecimento da mama todos os meses. Escolhe um dia e faça, tá bom? Porque eu já vi alguns casos de câncer de mama em homem também. Agora, meninas, eu vou falar um pouquinho sobre o meu trabalho, tá bom? Eu trabalho no setor de tomografia durante a semana e aos finais de semana eu trabalho no setor de intervenção, que é o setor onde nós fazemos biópsias de mama, de próstata, de fígado, de tireoide, né? Quando chega um pedidinho de biópsia, aos sábados, nem sempre, né? Não são todos os sábados que eu estou lá, mas quando estou de plantão, né? É comigo que a paciente passa. Quando a paciente chega no seu ginecologista, no seu mastologista, com o resultado de mamografia, que sugere ter um nódulo ali, o médico vai passar para ela um pedidinho de biópsia de mama. Vocês não precisam ficar assustadas, tá bom? A biópsia de mama é muito tranquila. Vocês vão chegar lá através do ultrassom e o exame de imagem que geralmente a paciente leva. Através do ultrassom, o doutor localiza o nódulo, faz uma anestesiazinha local com xilocaína, entra com uma agulhinha e tira um pedacinho daquela nódulo suspeito para exame. A gente manda para o laboratório. Vindo o resultado como câncer de mama, geralmente o médico vai pedir uma bateria de exames e entre eles vai estar uma tomografia de abdômen e de tórax, geralmente com contraste, se o paciente não tiver nenhum antecedente que ele não possa usar contraste. Por que ele pede esse exame? Ele pede esse exame para a gente avaliar se aquele câncer de mama está localizado só na mama ou se aquele câncer de mama já se espalhou para outro órgão. Porque ele vai ter que se programar para ou fazer uma cirurgia ou fazer um tratamento. Às vezes é quimio-oral, às vezes é quimioterapia intravenosa, às vezes é uma radioterapia. Cada paciente é um paciente, né? Cada paciente o médico vai definir o tratamento. Por isso, irmãs, eu peço que vocês não deixem de fazer seus exames periodicamente. Quando nós localizamos uma doença precocemente, sempre é muito mais fácil da gente ter a cura. E nós devemos cuidar do nosso corpo, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. Então nós temos que cuidar muito bem deles, não é? Cuidar
de nós, da nossa saúde, é um ato de amor por nós, mas é um ato de amor também pelo nosso familiar, pelo nosso esposo, pelos nossos filhos, pela nossa família. Então, se cuidem. Foi muito bom estar com vocês aqui hoje. Que Deus abençoe cada uma de vocês e fiquem com Deus. Um beijo. Obrigada, minha linda, por esse recadinho tão importante para nós. Só aprendendo, né, irmãs? Sempre aprendendo. Hoje, por exemplo, aprendi também que homens podem ter câncer na mama. Eu não sabia disso. Na sequência, vamos ter um momento de oração. Hoje, conduzido com maestria por Maria Rodrigues. Olá, irmãs. Boa tarde. Estamos aqui novamente para fazer o trabalho do Senhor. Hoje eu fui convidada para dirigir um momento de oração. E nessa tarde nós vamos dar início ao nosso momento de oração, ouvindo um vídeo muito lindo que fala sobre oração. E depois nós teremos 3 orações por 3 irmãs muito queridas, muito lindas. Que Deus abençoe a todas nós nessa tarde, que o nosso trabalho seja ricamente abençoado e abençoador para nossas vidas. E não esqueça, minhas queridas, a oração é a chave da vitória. A oração é que move os céus, move o coração de Deus. Orando, Deus nos ouve. Lendo sua palavra, Deus nos abençoa. Então, onde quer que estivermos, Deus estará cuidando de nós, se nós estivermos orando e confiando nas promessas dele. Amém? Que Deus abençoe cada uma de vocês. Recebo mais poder.
Querido Deus, o nosso Pai que está nos céus, eu quero agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Quero agradecer pelo cuidado que o Senhor tem tido com cada uma de nós e também com todos os nossos familiares, ó Pai. Quero pedir que o Senhor continue nos guardando, que o Senhor continue nos protegendo, Senhor, que o anjo do Senhor sempre esteja acampando ao nosso redor, Senhor. Nesse instante, quero pedir que você esteja abençoando a nossa irmã Vilná, que o anjo do Senhor esteja ali, Senhor, esteja abençoando a tua serva, dê a ela tudo o que ela está precisando, Senhor. Peço também pela nossa irmã Maria, que está preparando este trabalho, Pai, ser com a tua filha, que tudo que ela venha fazer seja para a honra e glória do teu nome, Senhor. Peço também pela nossa presidente, que você esteja abençoando ela e toda a sua família. Abençoe a cada sócia, Senhor, que o Senhor esteja ao lado de cada uma delas, esteja abençoando, Senhor, e dando a elas tudo aquilo que cada uma precisa, ó Pai. Ó Deus, nos ajude em tudo. Fica com o nosso pastor, esteja abençoando ele e sua família, Pai. Ser com a igreja de Vila Rosa. Ó Pai, tem misericórdia de cada um de nós. E fica conosco, nos ajudando, Pai, porque eu oro e agradeço em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Senhor meu Deus, primeiramente quero te agradecer pelos seus cuidados e seu amor conosco. Sei que és Deus de cura, Pai. Então te agradeço por cuidar daqueles que precisam. Também oro por todas as irmãs, que elas possam ser instrumentos em tuas mãos e continue trabalhando na tua obra, Senhor, com alegria e amor. Em especial, peço pela saúde da irmã Vilná, que ela possa ter uma boa recuperação e em breve estar conosco. Também peço por todas as pessoas enfermas, aquelas que estão dentro de hospitais ou até mesmo em suas casas, enfrentando alguma fragilidade na saúde. Por favor, meu Deus, entre em cada leito e cure essas pessoas. Que a sua glória possa se manifestar na vida delas e pelo sangue do Cordeiro elas sejam curadas. Que haja mais da tua sabedoria sobre os lares que sofrem com alguém enfermo neste momento. Meu Deus, teu é o poder e a glória e a honra para sempre. É no nome do Senhor Jesus que eu oro, agradeço e peço que as minhas palavras cheguem. Pai, graças te damos, ó Deus, por esse dia de vida que tu nos concede. Te damos graças, ó Deus, pela paz, pela alegria que tu nos dá da salvação, ó Deus. Te somos gratos, ó Pai, também pelo livramento que tu nos deste na pessoa do meu Pai, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque tu tem nos sustentado, ó Deus, em dias maus, em dias difíceis. Tu tens sido, Senhor, o nosso refúgio. Pai, queremos colocar agora, ó Deus, as nossas queridas irmãs em tuas mãos, a apresentá-las, ó Deus. Tu conhece cada necessidade de cada família representada através delas. Que tu estejas, ó Pai, abençoando cada família, tu estejas ajudando, Senhor, em cada necessidade, quer seja de origem de saúde, desemprego, de alguma angústia, de algum problema familiar. Que tu, Senhor, esteja ajudando, esteja confortando, esteja sarando, que tuas mãos, Deus, esteja sempre amparando essas queridas, que cada um, ó Deus, tenha as suas necessidades supridas através da tua boa e santa vontade, ó Deus. Te pedimos também pelas líderes que estão no comando, ó Pai, que ajudem essas queridas, que fazem esse trabalho, que desenvolvem, que tu sempre traga a elas, ó Deus, a alegria de fazer esse trabalho e que nós, as sócias, possamos também, ó Pai, ser abençoadas e ter alegria também de participar, ó Pai.
Te pedimos, ó Deus, também pela nossa igreja, o nosso pastor, ó Deus, que Tu guarde, Tu proteja, Tu ajude também ele nas suas necessidades, para que ele possa conduzir melhor ainda o seu rebanho, ó Deus. Ajuda os líderes, aqueles que estão na linha de frente, os ministérios, que tudo, Senhor, coopere para o crescimento e o bom andamento, Pai, da Tua casa, e que tudo seja para o louvor da Tua glória. Pai, nos ajuda naquilo que nós não podemos mencionar aqui, por não conhecer, por não saber. Tu esteja ajudando, Tu esteja entrando com providências, e que Tu, ó Senhor, alcance, ó Deus, cada coração, dando sempre conforto, alegria, que só Tu pode dar. Obrigado, Senhor, por todas as bênçãos, mais uma vez, que Tu tem nos concedido. E nos dá, ó Pai, um restante de dia em paz, na Tua presença, guardados por Ti. Nós te oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado Jesus, e é por Ele que nós te oramos. Amém. No domingo passado, tivemos o irmão Wanderson trazendo a devocional da tarde. E hoje convidamos sua querida esposa para também trazer a devocional da tarde sobre o mesmo tema, a prosperidade, você e a igreja. E agora ela tem a palavra. Fiquem atentas, porque Deus quer falar conosco ainda nesta tarde. Mais um pouquinho, né? Porque Ele tem dado muitos recados já. Boa tarde, irmãs. Espero que todas estejam bem, com bastante saúde física, mental, espiritual. Espero que todos estejam se cuidando, porque ainda estamos no meio de uma pandemia, mas creio que em breve, se Deus assim permitir, nós estaremos retornando aí à nossa vida normal. E hoje, a convite da irmã Dulce, eu vou estar compartilhando mais uma mensagem aqui, mais uma reflexão com as irmãs sobre o tema Prosperidade, você e a igreja. Mas antes de iniciarmos, vamos fazer uma oração pedindo sabedoria a Deus e que Ele esteja abençoando essa palavra em nossos corações? Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui, Senhor, compartilhando da Tua palavra com as irmãs nessa tarde. Te agradecemos, Senhor, pela sociedade feminina. Te agradecemos, ó Deus, pela irmã Dulce na presidência da sociedade. Que o Senhor esteja concedendo sabedoria dos altos céus à sua serva. Que o Senhor esteja abençoando as irmãs que fazem parte dessa sociedade, concedendo as mais ricas bênçãos, Senhor, dando saúde, graça e sabedoria para cada uma. Que o Senhor esteja me ajudando nesse momento, Senhor, que tudo que eu for falar aqui, Senhor, venha diretamente do Teu trono. E que o Senhor esteja completando, Senhor, aquilo que eu não trouxer, aquilo que eu não falar, que o Senhor esteja completando a Sua palavra no coração de cada uma. Abençoa-nos, ó Deus, essa tarde e recebe a minha oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãs, esse tema é um tema que as irmãs vêm trabalhando, né, no mês de outubro. Prosperidade, você e a igreja. Então, como estamos no último outubro, no último domingo do mês de outubro, as irmãs já estão bem familiarizadas com esse tema, né? Vimos algumas irmãs trazendo reflexões sobre o tema. No domingo passado, o irmão Wanderson também trouxe uma reflexão sobre esse tema. E durante esse mês, nós aprendemos que a prosperidade ela não está só vinculada às questões financeiras, né? Nós vimos que tem prosperidade intelectual, prosperidade cultural, prosperidade espiritual, prosperidade material. Há diversos tipos de prosperidade. Durante todo esse período, nós aprendemos então um pouco do que é prosperidade. E hoje eu gostaria de trazer para as irmãs não um conceito de prosperidade, né? O que é, mas sim
como sabemos que nós somos prósperas aos nossos olhos, né? Nós temos facilidade de ver a prosperidade alheia, né? A prosperidade do amigo, da amiga, do irmão, da irmã, né? Do nosso colega. Mas dificuldade em saber se o que temos ou o que somos é considerado próspero para mim, né? O quanto nós devemos ter, ou ser, ou saber, para que nós nos consideremos próspero. Vimos que a prosperidade, ela está relacionada à abundância, à fartura. Mas o que é abundante? O que pode ser considerado farto, né? Para quem passa fome, um prato de arroz, feijão e um frango todos os dias é considerado farto, né? É considerado abundância. E o que eu quero dizer com isso? A prosperidade, ela é algo individual. Ela depende do objetivo que cada um estipula para a sua vida. O que pode ser próspero para mim, pode não ser próspero para a irmã. Por exemplo, algumas pessoas consideram ser prósperas porque têm um emprego, uma casa, um carro, saúde, família. Para outras pessoas, isso não é suficiente. Ela almeja ser um empresário ou uma empresária bem-sucedida. E aí sim será considerada, né? Ela se considerará próspera. Se fizermos uma entrevista com diversos tipos de pessoas, perguntando se elas se consideram prósperas ou não, né? Nós vamos ver com certeza que tem pessoas que possuem muito e não se consideram prósperas, e pessoas que possuem pouco e se consideram muito próspera. O que nós devemos ter cuidado, né, e que não podemos fazer com a prosperidade é vincular a nossa prosperidade à prosperidade de outra pessoa. Ou seja, nos comparar com o que temos, o que somos, com o que a outra pessoa tem ou o que a outra pessoa é, para assim sim nos considerarmos prósperas ou não. Por quê? Porque se olharmos para outras pessoas, nós nunca nos consideraremos prósperas, porque sempre na nossa vida vai ter pessoas que possuem mais ou que têm melhores posições do que eu, né? Melhor influência, melhor conhecimento do que eu. Se a prosperidade, então, está vinculada aos nossos objetivos pessoais, né? Os nossos objetivos que nós temos para a nossa vida, então eu pergunto, qual é o objetivo que você tem para a sua vida? O que você quer ter, ou o que você quer ser, ou você já tem aquilo que quer e já é aquilo que gostaria de ser? Você se considera uma pessoa próspera? E antes de responder essa pergunta, vamos relembrar qual é ou qual deveria ser o objetivo que norteia a nossa vida. E quando eu falo nossa vida, é a vida dos salvos por Jesus, né? A vida dos cristãos. Qual é a nossa missão? Está lá em Mateus 28, do 18 ao 20. Eu vou estar lendo aqui na minha Bíblia, né? As irmãs, se estiverem com a Bíblia aí, acompanhem também na Bíblia de vocês. Então, Mateus, capítulo 28, do versículo 18 ao 20, diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Esse é o nosso, ou deveria ser, o nosso real e verdadeiro objetivo. Aquilo que vai nortear a nossa vida. E quando nós temos bem claro esse objetivo,
né? Que é o objetivo de anunciar o evangelho às outras pessoas, a expansão do reino de Deus aqui na terra. Nós temos o objetivo de fazer discípulos de todas as nações, ensinar a sua palavra àqueles que não conhecem. Esse é o nosso real e verdadeiro objetivo. E quando temos isso em mente, né? Quando temos certeza de que esse é o nosso objetivo, então aí sim nós sabemos se estamos sendo prósperos ou não. Sei que muitas vezes é difícil, né, irmãs, pensar dessa forma, estipular os nossos objetivos pessoais pensando nesse grande objetivo, nessa grande comissão, né, que Deus designou a todos nós. Porque nós vivemos numa sociedade egocêntrica, né, onde o eu mereço é uma fala muito comum. E eu não digo só no mundo, né, com as pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Dentro das pessoas também que conhecem, no meio das pessoas que conhecem a palavra de Deus, nós vemos muito essa teologia da prosperidade, né? Onde o eu mereço porque sou filha do rei ou filha do rei é muito falado, né? Então eu mereço o melhor porque eu me esforço, eu mereço essa posição porque eu me dediquei muito, eu mereço conforto porque trabalho bastante. Então, a pessoa busca essa prosperidade porque ela merece e luta por essa prosperidade. E aí sim, quando ela conquista toda a prosperidade que ela almeja, ela devolve para Deus, ela retorna as bênçãos que Deus concede a essa pessoa, ela devolve para o reino de Deus. Nós temos por hábito, desde pequenininho, olhar para a nossa vida, estabelecer os nossos objetivos, o que eu quero ser quando eu crescer e batalhar por eles. E o que sobejar, né, o que Deus nos abençoar, nós investimos no reino de Deus. A gente divide a nossa vida em objetivos pessoais e objetivos espirituais. E normalmente os objetivos pessoais são estabelecidos primeiro, e tentamos encaixar os objetivos espirituais dentro dos nossos objetivos pessoais. Ou seja, encaixar o reino de Deus dentro daqueles objetivos pessoais que eu já estipulei para mim. Mas nós, cristãs e cristãos, deveríamos fazer o contrário. Primeiramente, deveríamos olhar para o reino de Deus, entender qual é o propósito que Deus tem para a minha vida dentro dessa grandiosa obra e, com base nisso, estabelecer os meus objetivos individuais. Ou seja, qual é o chamado que Deus tem para mim? E assim, estabelecer os meus objetivos, todos os meus objetivos, com base nesse chamado. Não que Deus não irá abençoar, né, os nossos objetivos pessoais, mesmo que muitas vezes nós não consideremos as questões espirituais. Pensamos primeiramente aqui na nossa vida terrena, né? Mas muitas vezes a sensação, quando nós estabelecemos nossos objetivos pessoais e depois encaixamos o reino de Deus dentro dos nossos objetivos pessoais, muitas vezes a sensação de prosperidade, de ser próspero, pode não ser atingida ou alcançada na sua plenitude, né? Nós nos sentimos totalmente prósperas, estamos sempre buscando cada vez mais essa sensação de prosperidade. E muitas vezes a gente busca de forma errada. Esses dias eu vi um post que foi bastante compartilhado por algumas pessoas nas redes sociais, né? Que dizia assim: portas que não se abrem podem ser caminhos que não são seus. Quando colocamos os nossos objetivos pessoais em primeiro lugar, para buscar essa nossa prosperidade, temos que ter cuidado para não insistir em algo que Deus não quer para nós, né? Em Gálatas 2:20 diz assim a palavra de Deus. Gálatas 2:20. Logo,
já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, se Cristo vive em mim, logo o meu objetivo deve ser o mesmo que o dele, que é a expansão do seu reino. Nós não temos dúvida nenhuma, muito pelo contrário, nós temos plena convicção e certeza que Deus nos abençoa com muito mais do que pedimos ou que pensamos. Deus abençoa nossas vidas com bênçãos materiais, bênçãos espirituais, bênçãos pessoais, e nós temos sim o prazer de devolver todas essas bênçãos ao reino de Deus ao longo da nossa vida. A pergunta não é se Deus nos abençoa ou Deus nos faz prosperar. A pergunta é: e você? Você tem abdicado de alguns objetivos pessoais em prol do propósito de Deus para a sua vida? Temos que olhar a nossa vida sob a perspectiva divina, né? Quando fazemos isso, nós não pensamos assim: vou investir a minha prosperidade na obra. Mas pensamos o contrário, né? Vou investir a minha vida com todos os recursos e condições que Deus me der. E aí sim eu me sentirei próspera. Olha a vida de José. Lá em Gênesis, né, 39, versículo 2 e 3, diz assim a palavra de Deus: o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele. E o versículo do mesmo capítulo 39, o versículo 23. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Irmãs, vemos José prosperando onde Deus o colocou. Se a gente olhar o conceito de prosperidade, que é a fartura, a abundância, de forma isolada, nessa fase da vida de José, né? Olhar a prosperidade, o conceito de prosperidade de forma isolada, sem levar em consideração as questões divinas, as questões espirituais, sem levar em consideração o propósito de Deus para José. Se olharmos ali, aquele momento, né, que ele é servo na casa de Potifar, que ele está, né, no versículos 2 e 3, e no versículo 23, ele estava como prisioneiro. Se olharmos o conceito de prosperidade, a palavra de Deus dizia que mesmo naquela situação, José era próspero. Mas aos olhos de pessoas que não conhecem a Deus, não enxergam essa perspectiva divina, será que ser chefe de escravos na casa de Potifar, ou ser chefe dos prisioneiros no cárcere do faraó, será que é considerado prosperidade? Porque, afinal de contas, José ainda continuava sendo prisioneiro, continuava sendo escravo, né? Se nós enxergarmos, se vemos a prosperidade como abundância, aonde ser escravo e ser prisioneiro poderia ser considerado uma pessoa, né? Poderia ser considerada ser próspera, né? Mas aí a gente olha para o grande propósito de Deus, que José mesmo declara no capítulo 45, do versículo 5 ao 8, mas eu só vou estar lendo com as irmãs o versículo 7, que diz assim a palavra de Deus: Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Vemos, irmãs, que José, nesse capítulo, José se reencontra com seus irmãos,
né? E se revela como o irmão que foi vendido como escravo. E José fala para os irmãos: não foi vocês que me enviou para o Egito, não foram vocês que me venderam como escravos para os ismaelitas, mas foi Deus que me enviou para cá, para que a sua sucessão, a vossa sucessão, a sucessão de Jacó, de Abraão, fosse preservada na terra. Então a gente vê que José foi usado por Deus como um instrumento para um grande propósito, que era o cumprimento dessa aliança que Deus tinha feito com Abraão, né? E José, ele decidiu ser obediente. Por isso que José prosperou. Não só quando ele se tornou governador do Egito, mas em todas as etapas. Por mais que ele fosse prisioneiro e escravo, José prosperou. Porque o olhar de José não estava voltado para aquele momento, para aquela situação. O olhar de José estava voltado para o grande propósito de Deus, e ele sendo um instrumento usado por Deus para o cumprimento deste grande propósito. E aí, com a vida de José, a gente comprova que a nossa prosperidade, ela não está relacionada com o que eu tenho ou o que eu sou, né? A prosperidade que vem de Deus, ela está relacionada com a obediência que nós temos para o cumprimento do grande propósito de Deus e a expansão do seu reino, a propagação do evangelho e a edificação da sua igreja. E com isso, irmãs, concluindo essa breve meditação, essa breve reflexão, nós temos que desconstruir esse conceito de que eu vou retornar a minha prosperidade para Deus. Não, irmãs, nós temos que fazer o inverso. Devemos colocar o reino de Deus em primeiro lugar, com toda a minha vida, com todo o meu ser. E aí sim, seja onde Deus me colocar, seja os recursos que Deus me der, eu me sentirei próspera, porque estarei cumprindo a sua vontade dentro de um propósito muito maior do que a minha vida, que é o seu reino. Como diz em sua palavra, em Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, irmãs, que a nossa prosperidade seja assim, sempre com um olhar voltado para as coisas celestiais, porque aí não importa o que temos, não importa o que somos, nós sempre nos sentiremos prósperas por fazer parte dessa grandiosa obra do reino de Deus. Que Deus esteja completando essa palavra no coração de cada uma, abençoando. E, mais uma vez, agradecendo a Deus e agradecendo a Irmã Dulce, a Sociedade Feminina, por essa oportunidade de estar aqui compartilhando essa palavra com as irmãs. Amém? Um grande abraço a todas e até a próxima. Maravilhosa devocional. Obrigado, irmã Alexandra. Encerramos o mês com chave de ouro. Este mês de outubro foi repleto de comemorações. Dia 12, crianças. Dia 15, professores, sociedade de homens, funcionário pública, né? Que temos tantas aqui na nossa sociedade feminina. E também as aniversariantes. Tem duas que a gente não comemorou ainda. Queremos compartilhar com vocês hoje um vídeo feito também por irmã Cássia e seus filhos na última quinta-feira, na tarde de oração, onde podemos ver como é gratificante cumprir a palavra de Deus quando nos ensina, quando nos diz, ensina a criança no caminho que deve andar e até quando envelhecer não se esquecerá dele. Hoje também temos um especial diferente, será com os homens de nossa igreja, pois eles, no culto de aniversário, comemoraram seu culto de aniversário no último sábado, 45 anos de existência. Nós, da Sociedade Feminina, queremos parabenizá-los e vamos ouvi-los também agora.
ainda teremos uma singela homenagem pelo aniversário das irmãs Edenita e Rose, que completaram mais um ano de vida, ok? Nossa, quantas atividades no mês de outubro! Posso ser um missionáriozinho e falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar em minha escola, manda-nos, pois, Senhor. Posso ser um missionáriozinho e falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar em minhas férias, manda-nos, pois, Senhor. Posso ser um missionáriozinho e falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar em minha rua, manda-nos, pois, Senhor. Posso ser um missionáriozinho e falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar em minha igreja, manda-nos, pois, Senhor. Manda-nos, pois, Senhor. Ele é Deus forte, a rocha eterna.
Olá, boa tarde! Que bom estar aqui com vocês, mais um domingo. E eu estou aqui para homenagear uma pessoa muito especial que desde sempre faz parte da minha vida. Nós temos 51 anos juntas, temos diferenças de um mês de vida. Somos do mesmo ano, somos da mesma igreja, somos amigas. Ficamos um tempo separadas porque ela foi para Embu Guaçu, Embu das Artes. Nem lembro direitinho, mas eu quero desejar para minha amiga Rose tudo de melhor para você. Que Deus possa estar abençoando a sua vida, a sua família, a nossa igreja, que vocês fazem parte, que hoje estão à frente dela. Que a cada dia você possa ter esse amor que você tem em louvar o nosso Deus, em estar fazendo a obra dele com tanto amor. Deus te abençoe no fundo do meu coração. Você sabe o quanto eu gosto de você, da sua família. E que Deus possa estar com você a cada dia. E um hino que eu lembro muito que a gente cantava na nossa mocidade. Vós sois o sal da terra, vós sois o sal da terra. Esse é um hino que a gente olhava uma para outra e falava, da terra. Ai, Deus te abençoe, Rose. Um beijo no seu coração. Um beijo. Como sempre, Deus nos deu uma tarde abençoadíssima. Gratidão sempre a Ele. E também às irmãs que têm feito o melhor aqui. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar e também curtir as nossas tardes. Lembrando sempre que a Deus seja dado toda a honra e toda a glória. A nós, só o privilégio de servi-lo e servi-lo sempre com excelência. Encerrando então com um pós-lúdio também abençoador, cantado pelos jovens de nossa igreja por ocasião do culto de retorno. Se você não assistiu, assista lá. E agora vamos recitar a nossa divisa, que se encontra em Salmos 27:14. Espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. E agora dizemos com muita alegria, tchau, tchau. Até domingo que vem. E aceite sempre o nosso carinho tão gostoso para cada uma de vocês.
Fique atenta à programação online da Sociedade Feminina Missionária Unidas de Sião. Aos domingos, às 17 horas, uma tarde toda especial das mulheres com Deus. E às quintas-feiras, às 15 horas, nossa tarde de oração. Venha, participe!